Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Meu nome é Lucas Mendonça. Sou um arquiteto de 35 anos, acostumado a projetar edifícios modernos e funcionais. Sempre fui um homem cético, alguém que acredita apenas naquilo que pode ver e tocar. Porém, uma experiência perturbadora que vivi em uma casa de praia mudou a maneira como vejo o mundo. Tudo começou em janeiro de 2009. Eu estava passando por um momento difícil no trabalho e na vida pessoal. Precisava de um tempo para mim, longe da correria da cidade de São Paulo. Ao navegar pela internet, encontrei uma oferta tentadora. Uma casa de praia isolada na pequena cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A casa ficava em uma área remota, cercada por mata atlântica e de frente para o mar. Era exatamente o que eu precisava. A estrada que levava até a casa era estreita e sinuosa, ladeada por árvores que pareciam fechar o caminho. A viagem, que deveria ter sido relaxante, já começava a me deixar inquieto. Quando finalmente avistei a casa, uma construção antiga e desbotada pelo tempo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo na própria estrutura da casa me avisasse para dar meia volta e ir embora. A casa, construída nos anos 60, exalava um ar de abandono e decadência. As paredes eram de um branco amarelado, cobertas por musgo e trepadeiras. As janelas, grandes e de vidro antigo, refletiam a luz do sol de uma maneira estranha, quase distorcida. Ao entrar, o cheiro de mofo e maresia era forte, mas o interior estava bem conservado, embora antigo. No primeiro dia, as coisas pareciam normais. Aproveitei a praia, nadei e voltei para casa ao anoitecer. Foi durante a noite que tudo começou a mudar. A casa, que durante o dia parecia apenas velha e isolada, à noite se transformava em algo diferente. O silêncio era opressor, e uma sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Não consegui dormir bem, sendo acordado várias vezes por sons que não conseguia identificar. Na segunda noite, fui acordado por um barulho que vinha do andar de baixo, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. Desci as escadas lentamente, o coração batendo forte, e quando acendi a luz, o som parou. A sala estava vazia, mas a porta da frente, que eu tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta. Os dias seguintes trouxeram mais eventos inexplicáveis. Eu acordava e encontrava as portas abertas, as luzes acesas, embora tivesse certeza de ter apagado tudo antes de dormir. Comecei a ouvir sussurros vindos do quarto ao lado, como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas não conseguia entender as palavras. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada noite. No quarto dia, algo aconteceu que me fez pensar seriamente em ir embora. Acordei no meio da noite com um frio intenso, mesmo estando em pleno verão. Quando olhei para a porta do meu quarto, vi uma figura parada no corredor, uma sombra alta e indistinta. A figura não se mexia, apenas me observava. Eu não conseguia ver um rosto, mas sentia seus olhos fixos em mim. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, até que a figura lentamente desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, enquanto arrumava minhas coisas para partir, encontrei uma carta antiga escondida em uma gaveta no quarto principal. Era de uma mulher chamada Marina, que viveu na casa com o marido nos anos 70.
Ela descrevia como o marido havia começado a ter comportamentos estranhos, ouvindo vozes e vendo coisas que ela não conseguia ver. Ele acabou tirando a própria vida na casa, e Marina acreditava que algo maligno havia levado seu marido à loucura. Depois que li aquela carta, decidi que não passaria mais uma noite naquela casa. Ao dirigir de volta para São Paulo, sentia como se algo ou alguém estivesse me seguindo, observando cada movimento. Mesmo quando finalmente cheguei em casa, a sensação de ser observado não me deixou. Nunca fui capaz de esquecer o que aconteceu naquela casa. Hoje, quando lembro daqueles dias, sinto um frio na espinha e uma sensação de medo que nunca consigo explicar completamente. Eu, que sempre fui cético, passei a acreditar que há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão. Então, se você algum dia encontrar uma casa de praia isolada e barata demais, pense 2 vezes antes de se aventurar. Às vezes, a tranquilidade do isolamento pode esconder segredos sombrios e perigosos que nunca deveriam ser perturbados. Casa de praia em Pacoti. João Carlos, um corretor de imóveis experiente, com mais de 20 anos de atuação na região do litoral paulista. Pacoti é uma cidade conhecida por suas belas praias e pela tranquilidade que oferece aos moradores e visitantes. No entanto, existe uma casa que quebra essa tranquilidade. Localizada na Praia dos Sonhos, uma casa de madeira antiga se ergue em um terreno isolado, cercada por vegetação densa e um clima sombrio. João Carlos tinha recebido a tarefa de vender essa propriedade, mas desde o primeiro momento, sentiu algo estranho. Ao chegar na casa, João notou que a construção parecia desafiadoramente sólida, apesar dos sinais evidentes de abandono. As janelas estavam cobertas de poeira, mas o que realmente chamou sua atenção foi o silêncio absoluto. Não havia som de pássaros, ondas ou vento, apenas um silêncio opressor. Na primeira visita, acompanhado de um possível comprador, João sentiu um arrepio na espinha ao abrir a porta. Dentro da casa, o cheiro de mofo misturado com algo mais indescritível era nauseante. O comprador, um jovem empresário, estava ansioso para explorar o local, mas João sentia uma resistência invisível a cada passo. Enquanto caminhavam pelo corredor, ouviram um som suave, como se alguém estivesse arranhando a madeira do piso. João olhou para o comprador, que estava pálido e visivelmente desconfortável. Ignorando o instinto de sair correndo, continuaram a explorar. Chegaram a um quarto no final do corredor, onde a porta se abriu sozinha com um rangido longo e perturbador. Dentro, encontraram uma cadeira de balanço que balançava sozinha. No canto do quarto, uma cama antiga estava coberta por um manto de poeira, e ao lado da cama, um espelho rachado refletia a luz fraca que entrava pela janela. Foi então que o comprador começou a tremer incontrolavelmente. Ele apontou para o espelho, onde uma figura pálida e distorcida parecia observá-los. João sentiu o coração acelerar enquanto o medo tomava conta. Sem pensar, eles correram para fora da casa, com a sensação de que algo ou alguém os perseguia. De volta à segurança do carro, o comprador jurou que nunca mais voltaria àquela casa, e João, em silêncio, concordou. A casa em Pacoti nunca foi vendida, e aqueles que ousam passar por lá à noite relatam ouvir risadas distantes e ver luzes estranhas piscando nas janelas escuras. João Carlos, agora mais velho e experiente, nunca mais aceitou vender imóveis naquela região. Lucas Barreto, um turista aventureiro e amante do mar,
que passava suas férias explorando o litoral nordestino. Maragogi, no litoral de Alagoas, é famosa por suas piscinas naturais e águas cristalinas. Porém, escondida entre os coqueirais e praias paradisíacas, há uma casa que carrega uma história sombria. Lucas Barreto havia ouvido rumores sobre essa casa, localizada na praia do Antunes, e decidiu alugá-la para um final de semana de descanso. O proprietário, um senhor idoso, entregou as chaves com um olhar que parecia esconder algo, mas Lucas não deu muita importância. Na primeira noite, enquanto apreciava o som das ondas, Lucas notou que a temperatura dentro da casa havia caído abruptamente. Ele atribuiu isso ao vento noturno e decidiu se aquecer com uma xícara de café. Mas logo que se aproximou da cozinha, ouviu passos pesados vindos do andar superior, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Armado com uma lanterna, subiu as escadas, que rangiam sob seus pés, revelando a idade da construção. Ao chegar ao topo, sentiu uma pressão no peito, um medo inexplicável que quase o impediu de abrir a porta do quarto principal. Ao empurrar a porta, uma rajada de vento gelado o atingiu, e a lanterna piscou antes de apagar. No breu, Lucas ouviu uma respiração pesada próxima a ele. Com os nervos à flor da pele, conseguiu acender a lanterna novamente e, no feixe de luz, viu uma figura de cabelos longos e desgrenhados parada no canto do quarto. O rosto da figura estava escondido na escuridão, mas o ar estava carregado com uma sensação de tristeza e desespero. Lucas recuou lentamente, descendo as escadas de costas, com os olhos fixos na figura que o observava de cima. Ao alcançar a porta da frente, ele correu para fora da casa e não parou até chegar à praia. Passou a noite na areia, observando a casa à distância, onde uma luz fraca parecia acender e apagar na janela do quarto principal. Na manhã seguinte, ao devolver as chaves, o proprietário revelou a história da casa. Há muitos anos, uma jovem havia se mudado para lá com seu marido, mas logo depois ele desapareceu misteriosamente no mar. A mulher, consumida pela tristeza, se isolou na casa até sua morte. Desde então, seu espírito inquieto é visto vagando pelos quartos, esperando o retorno de seu amado. Lucas nunca mais voltou à praia do Antunes, e a casa permanece como um lembrete sombrio de que algumas histórias de amor nunca encontram descanso. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.